Como garantir na prática um organismo mais alcalino? Eu quero lhe dar 3 alertas a respeito do que você tem ouvido. Esse tema tem tudo a ver com imunidade, que sempre foi um tema importante, porém, devido ao Covid, ultimamente ele está em evidência e você tem ouvido com muito mais frequência. É algo extremamente necessário. Eu resolvi falar sobre esse tema porque nós temos recebido muito material pela internet, muito material nas mídias sociais sobre pH, sobre imunidade, e algumas informações elas são muito contraditórias e às vezes até equivocadas. Isso tem causado uma confusão na cabeça das pessoas e impede com que você tenha, inclusive, a possibilidade de se beneficiar com esse tipo de orientação. E o pior, muitas vezes nós acreditamos que essas informações elas são corretas e a gente coloca em prática, fica tranquilo achando que a gente está seguro e na verdade aquilo não mudou nada em relação à nossa imunidade. É esse perigo que eu quero evitar. Qual é a relação entre alimentação, pH e o vírus? Primeiramente, vamos falar então sobre pH. O que é pH? O P significa potencial, o H, hidrogênio iônico. O que quer dizer isso, Nelson? É a quantidade, a concentração de íons de hidrogênio que existe em uma solução ou em um meio, seja em um líquido, seja no nosso sangue, seja em um determinado tecido. Então, qual é a concentração de íons de hidrogênio? E essa é uma referência, um parâmetro para medir exatamente o grau de acidez, neutralidade ou alcalinidade, ok? Então o pH serve para a gente saber se é ácido ou não, né? Trocando em miúdos. Quando o pH é 7, significa que está neutro. Abaixo de 7, 6, 5, 4, 3, é um meio ácido. Por exemplo, o refrigerante, ele tem pH 2, é muito ácido, muito ácido. Acima de 7, 8, 9, 10, é um meio alcalino ou básico, ok? Para o nosso organismo, o adequado é que ele seja mais alcalino, pois acidez é exatamente a base, o início de todas as doenças. E assim também nós estaremos mais suscetíveis ao ataque de vírus, bactérias e fungos. Entenderam por que essa questão do pH é extremamente importante? É a base das doenças e você fica mais frágil, suscetível a ataques, por exemplo, dos vírus. Por isso que ter esse objetivo de alcalinizar o seu organismo, ou seja, de se preocupar com o pH, é um hábito extremamente importante. Tudo bem? Falando de alimentação, então, por exemplo, que é um dos protocolos, é um dos meios de você mexer com o pH do seu organismo, quando você ingere alguns alimentos ou alguns ingredientes isolados que têm um potencial de alcalinizar o seu organismo, você pode então melhorar a sua saúde a partir disso. Por esse motivo que a gente tem ouvido muita coisa, tem recebido uma série de posts, de publicações, de mensagens, falando, por exemplo, sobre o uso do limão, né? Então, muitas publicações falando sobre o limão como um potencial alcalinizador do nosso corpo. Agora que nós já falamos sobre alimentação, pH e vírus e a relação entre esses 3 fatores, vamos falar um pouco sobre a confusão de informações que a gente tem recebido. Vamos falar um pouco sobre 3 alertas que eu quero te dar a esse respeito. Primeiro, quando eu como algo alcalino, o meu corpo imediatamente fica alcalino? E a resposta é não. Nesse ponto, existem 2 fatores importantes a saber, né? 2 aspectos. O primeiro é que nós não temos uma resposta imediata de alteração de pH simplesmente no momento em que você ingere alguma coisa, ou seja, não é na hora, né? Não é tão simples assim, comeu, alcalinizou.
ok? Não é imediato, não é instantâneo. Segundo ponto, o princípio por trás dessa orientação não é o fato de você ingerir um alimento alcalino para que você fique mais alcalino, não é assim. Existem alimentos que têm o potencial de alcalinizar o seu corpo, ou seja, aquele alimento em contato com o seu corpo, no processo metabólico, no processo digestivo, ele faz com que haja uma alteração de pH. Um exemplo fácil de perceber que não é o alimento alcalino que vai fazer você ficar mais alcalino, né? É o exemplo do limão. Né? O limão ele é muito ácido. Ué, mas então por que eu vou ingerir o limão se ele é ácido, se eu quero o resultado alcalino? Porque a reação do limão dentro do seu corpo gera esse resultado, ok? Então é muito importante saber que não é simplesmente pegar algo alcalino e ingerir e o seu corpo vai ficar melhor, ok? Mas é a reação dele no seu corpo. O segundo alerta. Alcalinizar o nosso corpo é garantia de que a gente não vai ficar doente ou de que nós estamos protegidos em relação ao vírus? E mais uma vez a resposta é não. Por exemplo, existem vários fatores que vão beneficiar, que vão fortalecer o nosso sistema imunológico. O pH é um deles, mas não é o único. Por exemplo, se a pessoa tiver determinadas deficiências nutricionais, existem alguns nutrientes que são muito importantes para a sua imunidade, né? Vitamina C, zinco, selênio, cobre. Então, de repente, você tem um pH, teoricamente, um pouco mais ajustado, mas você pode ter deficiências nutricionais. Então, isso vai acabar atrapalhando também a eficiência do funcionamento do seu sistema imunológico. Mas é lógico que, com certeza, se você não der atenção ao pH, você terá problema de imunidade, ok? Então ele não garante, mas não dar atenção, com certeza você vai ter problema. Estará mais propenso a adoecer e ser contaminado. Por isso que é um ponto extremamente importante, tá? Então, ao tomar cuidado com esse fator que é o pH, você pode estar fortalecendo o seu organismo e até, no caso de uma contaminação, você pode ter sintomas mais leves, como uma gripe simplesmente ou algo do tipo, tá bom? Terceiro alerta. Quando eu uso alimentos que vão alcalinizar o meu corpo, significa que todas as partes do meu organismo vão ficar alcalinas? Que não haverá mais nada ácido no meu corpo? E mais uma vez, a resposta a essa pergunta é não, não é verdade. Nós não temos o corpo todo alcalino. Por exemplo, o nosso estômago ele precisa funcionar em um meio mais ácido. Nós temos os ácidos estomacais, os ácidos digestivos. Se você tiver o estômago mais alcalino, você vai ter problema digestivo. Muita gente que tem refluxo não é por excesso de ácido, é porque ele está mais básico, alcalino. Por isso que você tomar um antiácido não vai ajudar nada, não vai resolver nada. Então você precisa do estômago mais ácido. Então, por mais que a sua dieta seja alcalinizante, você não terá o seu corpo inteiro alcalino. Algumas partes do corpo elas vão continuar ácidas porque isso é necessário, né? Isso é o normal, é o correto para o seu corpo. Mas algumas partes vão ficar ligeiramente mais alcalinas. O que nós estamos dizendo é que o nosso metabolismo, o sistema como um todo, ele estará em média mais alcalino e mais adequado. Entenderam? É uma mudança metabólica e não simplesmente mudar tudo, ok? Por esse motivo, não basta a gente simplesmente comer coisas alcalinas, pois a gente está falando de uma alteração, de um conjunto de processos no nosso corpo, de uma alteração metabólica, ok? É um processo mais complexo do que simplesmente comer alguma coisa e já mudou. Nós também não estamos falando de uma mudança drástica em termos de valores, tá? Não é mudar de 7 para 10, né? Ou de 7 para 5. Às vezes, nós temos uma parte do nosso corpo, o sangue, por exemplo, em torno de 7,4. A mudança, às vezes, é passar para 7,45 ou para 7,5. Não é para 8, 9, 10. Tá? Porque o nosso corpo ele não tolera mudanças muito significativas em relação a alguns parâmetros, como esse, por exemplo. Tá bom? Bom,
Agora que nós já conversamos até aqui, esclarecemos uma série de conceitos, uma série de equívocos, eu te dei os 3 alertas. Como você já entendeu como isso funciona, eu quero fazer uma conclusão e te dar algumas orientações, tá? É lógico que essas são orientações gerais para que qualquer pessoa já possa imediatamente colocar em prática e se beneficiar. Porém, no caso de você precisar de algum acompanhamento, algum atendimento ou orientação mais personalizada, então você pode entrar em contato comigo através do WhatsApp e agendar uma consulta, uma conversa, tá bom? Então vamos lá. Como eu faço na prática para ter esse efeito de alcalinização do meu metabolismo, tá bom? Então, primeiro, concluindo um pouco do que a gente conversou, é necessário consumir alimentos que tenham esse efeito alcalinizante, que são, por exemplo, os alimentos crus. Então, frutas, saladas e sucos in natura, ok? Crus, eles têm 2 potenciais muito interessantes. Primeiro, eles alcalinizam o nosso corpo. Segundo, eles têm muita energia vital e essa energia vital também eleva a nossa imunidade. Tá? Lembrando que a gente está falando sobre pH e esse potencial de alcalinização porque isso tem aparecido, esse assunto tem surgido porque é importante para melhorar a nossa imunidade. Ok? Então, para melhorar a imunidade, o que eu preciso fazer? Primeiro, aumentar na minha dieta alimentos in natura, alimentos frescos, alimentos crus. Segundo tipo de alimento, logicamente aqueles que já são conhecidos, que foram listados como tendo um grande poder de alcalinização, como limão, abacaxi, salsão, ameixas, tá? Esse tipo de lista você encontra facilmente na internet. Quais são os alimentos que mais alcalinizam seu corpo, tá bom? Então o que eu estou enfatizando é que não basta pegar essa lista, escolher um alimento e que você vai ingerir e imediatamente você já está bem, tá? Mas você pode sim usar essas listas para saber quais alimentos fazem parte e têm esse potencial, tá bom? Segundo ponto, não basta ingerir um único alimento. É importante que você tenha variedade e é importante que você tenha quantidade, ou seja, não basta chupar um limão por dia e já está tudo bem, ok? Então, variedade e quantidade, tá? Então, olhando aquela lista lá, é necessário que tenha alguns. Terceiro ponto, como a mudança não é imediata, como a gente conversou até aqui, significa que você precisa criar o hábito de ter na sua dieta esses 2 grupos de alimentos, alimentos in natura e alimentos com potencial de alcalinização. E é necessário que isso seja um hábito ao longo da sua vida e se você começou agora, você precisa de um tempo mínimo para que você comece a sentir as diferenças, ok? Então, esses são os 3 pontos importantes. Então, qual é a minha sugestão prática para você poder cumprir e satisfazer esses pontos que eu acabei de citar para você? Primeiro, que além do limão, você inclua na sua dieta pelo menos 5 a 7 outros alimentos dessa lista dos que são poderosos, tá bom? Então, pelo menos 5 a 7 além do limão. Segunda orientação prática, que a sua dieta em termos de alimentos crus in natura, ela seja de pelo menos 20 a 30%. Só para você ter uma ideia, a grande maioria das pessoas não ingere nem mesmo 5% de alimentos frescos. E isso é muito ruim, ok? Então, pelo menos 20 a 30% de alimentos in natura, tá? Saladas, sucos e frutas. Você vai perceber o quanto isso faz diferença, tá? Normalmente, com 2 semanas, você já começa a sentir a diferença. Na prática, a maioria das pessoas sente uma diferença mais significativa, bem evidente, digamos assim, em torno de 2 meses, mas com 2 semanas você já vai sentir bastante diferença, tá bom? Então, concluindo a nossa conversa, você percebe que para que você tenha esse efeito benéfico, não é simplesmente chupar um limãozinho de vez em quando, ou mesmo que seja todos os dias, que já vai fazer diferença. Nós estamos falando de uma mudança de uma série de ingredientes na nossa dieta, numa quantidade mínima, numa porcentagem mínima, durante um tempo mínimo, para que haja uma mudança de um conjunto de processos lá dentro, que é o seu metabolismo, para que como consequência, em média, você tenha
um pH mais adequado e que não vão ser todas as partes do corpo, algumas vão continuar ácidas, que é o correto, tá? Se você fizer isso, com certeza os benefícios relacionados à imunidade vão acontecer, tá? Esse é um assunto fascinante. A imunidade depende de vários fatores, tá? Dos quais o pH é apenas um deles. Significa que falar de imunidade é falar de alguns pilares. Um deles, relacionado à parte material, relacionado à sua fisiologia, a gente pode melhorar através da alimentação, mexendo no pH. Um outro fator que gera uma grande influência na imunidade é o nosso estado emocional, ok? Ele já está mais relacionado ao nível energético. Se você quiser entender um pouco mais sobre os pilares da imunidade e qual é a relação com as suas emoções, eu tenho uma outra aula gratuita de presente para você que fala exatamente sobre imunidade emocional. Dá uma olhadinha e assiste, é mais um presente, a aula é gratuita. Te vejo na próxima aula.